Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Antes da gente começar essa aula, eu vou me autodescrever. Eu sou homem, estou de pé, vestindo uma blusa azul, uso óculos, tenho a pele branca e cabelo raspado. Quem vai apresentar essa aula não sou eu, mas é a colega de vocês, a Lorena, que aparece sempre aí no Material Didático Carioca, acompanhando as aulas de vocês. Lorena, apresenta a aula de hoje pra gente aí. Produzindo um texto narrativo. Então, pessoal, como vocês viram aí pelo título da aula, a gente vai conversar um pouco sobre textos narrativos e sobre produção de uma narrativa. Então, fiquem ligados nessa aula que vocês vão ver várias dicas, ó, top, para fazer uma produção, ó, maravilha. Certo, galera? Fiquem comigo aqui. Então, pessoal, a gente tem que lembrar que existem aí alguns tipos de textos. Existe o tipo de texto narrativo, o descritivo, o expositivo, o injuntivo e o dissertativo. Cada um tem uma característica que eu vou apresentar para vocês bem rapidinho. O texto narrativo, ele tem como marca fundamental a existência de um enredo, né, onde são desenvolvidas as ações dos personagens. Existe o texto descritivo, que é um tipo de texto que apresenta a descrição de alguma coisa, de uma pessoa, de um objeto, ou de um local, enfim. Existe ainda o texto dissertativo, que é aquele que busca defender uma ideia, uma opinião, e é baseado na argumentação e no desenvolvimento de um tema. O texto expositivo serve para apresentar um tema, alguma situação, uma conceituação, uma definição, a comparação, informação ou uma enumeração. E o texto injuntivo é aquele que é o texto de instrução, texto instrucional. Em relação ao texto narrativo, ele tem uma estrutura que é importante a gente conhecer, até para a gente poder depois produzir, escrever um texto melhor. É importante que a gente conheça a estrutura de cada tipo textual. Então eu vou apresentar para vocês agora os 5 elementos da narrativa. Os 5 elementos da narrativa são o enredo, que é a história da narrativa. Ele vai ser dividido em situação inicial, conflito gerador, clímax e desfecho. O texto narrativo também tem um narrador, ou foco narrativo. Ele é a voz do texto. E aí a gente vai estudar 2 tipos de narrador. O observador, que não faz parte da história, e o personagem, que faz parte da história. Os contos narrativos também vão ter os personagens. São aqueles que fazem parte da história. Podem ser os personagens principais, que é o protagonista ou o antagonista, quando tem, e os personagens secundários. Existe também o tempo, que marca o momento em que está acontecendo essa história, que ela está sendo desenvolvida. E o espaço, que representa o local ou os locais onde se desenvolve essa história. Então, gente, agora que a gente conheceu aí os tipos de texto e também vimos aí a estrutura de uma narrativa, os elementos que a narrativa tem que ter, agora chegou aquela hora boa, aquela hora bacana. Então, preste atenção aqui na aula agora, porque a gente vai ver aí algumas dicas para a gente fazer uma narração bem bacana. Então, galera, primeiro de tudo, a gente tem que saber que um texto ele vai ter várias versões. Então, provavelmente, você vai ter que escrever mais de uma vez. Você vai escrever e reescrever. Mas, prof, escrever a mesma história várias vezes? Sim, galera. Isso é importante, pois temos que revisar tudo que escrevemos. Nessa revisão, a gente vai observar se o que foi escrito está claro, se as pessoas que vão ler depois, elas vão entender o que a gente escreveu. Se elas vão entender a nossa mensagem, a nossa história. Outra dica também, o olho na ortografia. Não é nenhum problema escrever uma palavra ou outra incorretamente, tá, gente? Não tem problema. Mas é importante a gente observar as regras da ortografia. Então, a escrita correta das palavras. Então, quando a gente vai revisar, a gente também vai observar esse ponto, certo? Então, fiquem ligados na ortografia. Cuidado com a caligrafia. Se você for escrever à mão, com lápis, com a caneta, não precisa ter uma letra linda, maravilhosa, desenhada, porque nem a minha é. Mas vocês podem fazer uma letra que outras pessoas consigam entender. O importante, quando a gente escreve uma narrativa, um conto, uma história, é que outras pessoas possam ler. Fica mais legal, vocês não acham? Então tem que ter aquele cuidado, também aquele capricho com a caligrafia, com a letra que dê para ler. E a gente também tem que observar a estrutura do texto, que é a divisão em parágrafos, que isso é importante. Quando a gente escreve um conto em prosa, né, o texto dividido em parágrafos, é importante a gente ter esse cuidado. E os sinais de pontuação, o uso das vírgulas, do ponto final, ponto de exclamação, interrogação, 2 pontos. Então é importante a gente ter esse cuidado, tá bom? Então, gente, eu já falei aqui da importância também da revisão. Eu sei que vocês podem ficar meio chateados, né, porque, escrever mais uma vez a mesma história, mas isso vai ajudar vocês. Certamente, quando vocês começarem a fazer esse exercício, vocês vão ver como as produções de vocês vão ficar melhores. Mas agora, gente, eu vou dar, ó, a cereja do bolo. Umas dicas assim que vocês vão se amarrar. Então, gente, o texto narrativo tem 3 partes. O início,
que é a apresentação da história, o meio, que é onde tem o conflito gerador, e o clímax, e o final, que é o desfecho. E aí, eu estou trazendo algumas expressões para a gente começar cada um desses parágrafos. Uma ajuda para vocês, como a gente pode começar. Então, no início, vocês podem começar com era uma vez, certo dia, numa tarde, estava no meu quarto, curso, trabalho, enfim, vai ser de acordo com a história de vocês. O dia amanheceu. No meio, quando a gente vai dar continuidade à história, a gente pode usar então, de repente, nesse momento, contudo, são aí algumas expressões para a gente usar no meio do texto. E para a gente fazer aquele desfecho, a gente pode usar assim, foi então, finalmente, por fim, portanto, por isso, dessa forma. Então, pessoal, eu apresentei essa tabelinha para vocês de expressões para usar no começo de cada parte da história. Assim, vocês não são obrigados a usar exatamente aquelas palavras ali. Até quando vocês forem exercitando mais a escrita, vocês vão conhecer outras expressões para usar. Mas para começo, para a gente começar a escrever, fica essa dica para vocês, tá bom? Agora, pessoal, depois de apresentar essas dicas todas, acho que chegou, né, o momento do professor também produzir uma história. Afinal de contas, eu sou um escritor, produtor de histórias. Assim como você, aluno, você, aluna que está aí assistindo agora, sentado no sofá ou no celular, enfim, vocês também são produtores de texto. Vocês também podem ser escritores, por que não? O amigo de vocês, o colega de vocês, então chegou a nossa hora de produzir. Mas antes de produzir, tem um detalhe muito importante que não pode faltar num conto narrativo ou em qualquer tipo de texto, que é o título. Quando a gente vai ler uma história, pelo título a gente já tem uma impressão do que esperar dessa história. Quando a gente vê, por exemplo, Os Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, enfim, são alguns exemplos aí. A gente já sabe mais ou menos o que vai esperar. A gente já cria uma expectativa dessa produção textual, desse texto, dessa história. Então, eu vou apresentar a minha história para vocês. O título dela é O Trem Errado. Espero que vocês gostem da minha produção. Outra coisa, eu vou pedir para vocês repararem qual é o tipo de narrador desse conto aí. Depois a gente conversa, tá bom? Então vamos lá, vamos ler essa história aí. O Trem Errado. Certo dia, o professor Felipe, do Rio do Canal TV, estava na estação de trem da Central do Brasil, voltando de mais um dia de gravação. Ele ia para a plataforma de onde partiria o trem para o Gramacho, que é o trem que o professor pega para descer em Parada de Lucas, onde ele mora. Contudo, Felipe foi responder uma mensagem no celular e passou da plataforma correta, entrando em outra. Ali tinha outro trem, com as portas abertas, então ele entrou e se sentou, enquanto respondia as mensagens. O trem partiu e Felipe caiu num sono profundo. Depois de muito tempo dormindo, ele acordou com uma freada brusca do trem. As portas se abriram e ele viu que estava numa estação estranha. O nome dela era Lendária. Logo que desceu, sentiu um redemoinho de vento, uma gargalhada e de repente seu cartão de passagem sumiu. Então aí vocês podem ver a situação inicial, que é o primeiro parágrafo, e aí no segundo parágrafo já começa o quê? O conflito gerador, é o problema da história. Então a gente vai continuar aqui. Então o professor ficou desesperado, porque precisava do cartão para pegar o trem de volta para casa. Foi aí que surgiu um menino, com o cabelo avermelhado e os pés virados para trás, o Curupira, e disse ao Felipe que o Saci escondeu seu cartão e que eles precisavam encontrá-lo. O Saci era veloz, então a mula sem cabeça, que estava junto do Curupira, se ofereceu para ajudar. Felipe, cheio de medo, acabou montando na mula e eles foram a galopes atrás do Saci. A mula estava muito cansada, o Saci escondido e sem querer entregar o cartão. Então, Felipe ficou desesperado. Ele tinha que ir para casa para criar mais aulas para as crianças. Nesse instante, se ouve um coro de crianças cantando, que gostavam das aulas do Rio do Canal TV, que aprendiam muito com elas. O Saci ficou feliz em saber disso, então resolveu devolver o cartão. Aquele parágrafo ali do então, ele continuou com o conflito gerador, a situação, o problema da história. E aí esse último parágrafo aí dessa parte, nesse instante, já é o clímax, que é aquela parte principal da história, que é a virada do roteiro, que é que a gente vai resolver o problema que aconteceu na história. Então agora a gente vai para o desfecho. Finalmente, o professor Felipe pôde pegar o trem de volta para casa. E assim que chegou, foi preparar mais aulas. Ainda conseguiu mandar uma mensagem para todos os novos amigos que fez na Estação Lendária, agradecendo a ajuda de todos. E assim Felipe fez novos amigos e planejou muitas e muitas aulas para o Rio do Canal TV. Então esse é o desfecho da história, esse é o final dela. E aí, galera, sejam sinceros. Gostaram dessa história? O que vocês acharam aí? Espero que vocês tenham gostado. Agora, lembra do que eu pedi para vocês repararem antes da gente começar a ler? Que tipo de narrador tinha esse conto?
Era o narrador observador ou o narrador personagem? E aí? Será que vocês repararam? Lembra desse assunto? Vou dar uma ajudinha para vocês. É o narrador observador, né, gente? A pessoa que estava contando a história, ela estava ali à parte, não era nenhum personagem. Estava ali só observando o que estava acontecendo e relatando e narrando essa história. Assim como o narrador do jogo de futebol. É, amigo, lembra? Então, nesse esquema aí. Tá bom, gente? Então, pessoal, na aula de hoje, a gente conversou aí sobre texto narrativo. E a gente viu aí algumas dicas, ó, top, para a gente fazer um texto bem bacana para você surpreender sua professora ou seu professor. E também seus amigos e a sua família, as pessoas que moram com você. Tenho certeza que depois dessas dicas vocês vão fazer umas produções aí bem bacanas e bem criativas. Inclusive, esse é o nosso desafio. No desafio dessa aula, você vai produzir um conto narrativo, mas assim como no conto que eu fiz, o narrador tem que ser o observador. Não esqueçam do título e daquela revisão. Então, gente, vocês vão escrever uma, duas, até ficar um texto bem bacana. Depois compartilhem com as pessoas que moram com você, com seus amigos e com a sua professora ou com o seu professor. Bom, pessoal, como toda narrativa que se preze, essa aqui também tem o seu final, o seu desfecho. Foi muito bom estar com vocês. Espero vocês aí nas próximas aulas aqui do Rio do Cana TV. Podem assistir pelo nosso aplicativo Rio do Cana em Casa, Rio do Copédia ou pela TV. Fiquem bem, bons estudos e até mais. Valeu!